Meus queridos anjinhos, tudo bom com vocês? Eu espero sinceramente que sim. Eu espero sinceramente que isso que eu vou falar tenha algum sentido na cabeça de vocês. Foi uma coisa que Deus falou no meu coração. E assim, pra muitos de vocês eu posso estar errada, e eu aqui não culpo vocês. Mas foi uma coisa que Deus falou no meu coração e eu espero que de alguma forma isso que Deus falou no meu coração possa abençoar e contagiar o seu coração. Amém? A gente, tanto cristãos como não cristãos, somos levados a acreditar que a única demonstração da nossa importância, da nossa existência para Deus foi a partir do momento em que Jesus veio para a Terra, como na própria Bíblia fala, que Deus amou o mundo de tal forma que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Jesus veio, sofreu o que sofreu por nós, morreu, ressuscitou e através disso nós podemos, através da graça dele, podemos crer na existência dele, podemos ser salvos. Só que eu pensei numa coisa. Pode ser que pra vocês não faça muito sentido, mas na minha cabeça isso faz sentido. Pensa bem. Deus criou os anjos, tanto é que a queda do anjo maior, para quem foi criado o inferno, o Satanás, o inferno foi criado para ele. E primeiro Deus criou os anjos, as criaturas definidas como seres celestiais, que inclusive são mencionadas na Bíblia em alguns livros. Deus já tinha criado a Terra, o universo. Só que Deus criou o universo e tudo mais, os anjos. Só que, pare comigo para pensar o seguinte. No começo da Bíblia, em Gênesis, fala da criação do universo em si? Não. Fala da criação dos anjos? Fala da queda do Satanás, quando ele convenceu alguns anjos lá no céu a ficarem do lado dele e não do lado de Deus? Não. A história dele é contada muitos livros pra frente. Na Bíblia, primeiramente fala que a terra era sem forma e havia abismo aqui. E que durante isso, Deus falou que haja luz, que haja escuridão, haja dia, haja noite, seja separação, que houvesse os animais na terra, os animais na água, que houvesse água. E tudo foi se criando, animais, plantas, conforme a palavra de Deus. Só que na Bíblia também fala que tudo isso que foi criado para quem? Nós. Você, eu, naquela época, Adão e Eva. Então vamos lembrar aqui o seguinte. Tem gente que às vezes, eu sei porque eu já ouvi isso, tem gente que às vezes acha que os anjos, porque eles têm poderes, né? Porque eles têm acesso direto a Deus, ficam face a face com Deus. E que afinal de contas são eles que levam nossas orações para o céu e descem com a resposta. Às vezes algumas pessoas já chegaram a achar que, pelo fato deles serem anjos e terem acesso direto a Deus, ficarem face a face com Deus, que eles teriam um grau de importância maior. Só que na própria Bíblia fala que nós fomos criados um pouco maiores, assim, em poder e imponência em relação aos anjos. Olha, só foi ao contrário, um pouco menor que os anjos não fizeste. Espera que eu vou dar uma olhada na Bíblia que eu esqueci esse versículo. E fala que, inclusive, tem assim, de fato uma diferença entre nós e os anjos. Eu não lembro se na Bíblia fala que é um pouco menor que os anjos nós fomos criados. Só que o grau de importância na criação. Os anjos foram criados primeiro que nós, assim como possivelmente os animais que existiam aqui na Terra. Porque primeiro os animais foram criados primeiro que nós, inclusive. A última parte da criação foi o ser humano. E só depois, então, que Deus falou que os animais seriam para nós, que nós iríamos domar os animais, queríamos usar os animais, as plantas e todas as coisas que aqui haviam, antes, é claro, da queda do homem. Só que o começo da Bíblia não está falando sobre criação das estrelas, assim, a criação do universo em si, dos anjos, não. Primeiro, o foco, é claro, vem em todas as coisas, o sol, a lua, as águas, os animais, as plantas. Só que tudo isso que foi criado para nós. E só depois, por último, a melhor criação, nós.
Então pense, os anjos são importantes porque eles servem primeiramente a Deus e em segundamente a nós. Só que em termos de importância, nós é que somos mais importantes para Deus. Inclusive, na própria Bíblia, a história dos anjos, ela vem depois da nossa. Primeiro vem a criação daquilo que serviria para nós, para nos servir, a natureza em si. E depois vem a nossa criação e só lá na frente a história dos anjos é contada. Então, não pense nunca em você que só porque os anjos é que estão cara a cara com Deus, que eles são mais importantes do que nós. Não, eles estão lá para servir a Deus e também para nos servir. Ainda assim, você tem valor e você tem muito mais importância para Deus do que você imagina. Então, nunca pense que você é inferior. Aliás, nós somos pequenos, somos falhos, mas não somos menos importantes para Deus por causa disso. Não apenas pelo que Jesus fez para que houvesse salvação para nós, mas porque na importância de criação, ainda assim, nós somos os mais importantes. Tanto é que no dilúvio, o Senhor nos amava e se entristeceu tanto conosco que ele sentiu a necessidade de exterminar a vida. E o fato de ele sentir essa necessidade doeu no coração dele, doeu na vontade dele, porque ele nos amava, mas o pecado do ser humano era muito grande. Então, não pense em você, porque você comete erros, você é menos importante para Deus. Não. Os erros que você comete, os erros que eu cometo, sim, eles são abomináveis para Deus. E Deus odeia esses erros, esses pecados que a gente comete. O que não quer dizer que ele odeia você, que ele odeia a mim. Independente da sua cor de pele, do país onde você nasceu, do que você fala, do que você deixa de falar, e até mesmo de orientação sexual. Não. Há erros, sim, que Deus odeia, Deus não admite. O que não quer dizer que ele odeie você, que ele não admita você. Ele aceita sim que você chegue até ele com os seus erros. Porém, a palavra dele transforma e vai te restaurar ao que você deveria ser originalmente para Deus. Amém? Então não pense que você é odiado por Deus. Deus te ama. O que Deus não gosta na sua vida são os erros que você comete. Não, isso ele não gosta de jeito nenhum. Nem a minha, nem a qualquer pastor ou qualquer pessoa que está uma igreja, e até mesmo as pessoas que estão fora da igreja. Erros ele não aceita. Quando a Bíblia fala que a gente tem que chegar até ele com os fardos que a gente carrega, é porque ele vai nos livrar desse fardo. Agora, você pensar que você pode chegar até Deus e continuar do jeito que você está? Não. Porque lá em cima no céu há arrependimento. Sem arrependimento ninguém entra. Amém? Então lembre-se, assim como na Bíblia há uma ordem diferente na criação dos fatos. E que apesar de nós termos sido a última parte da criação, ainda assim, somos praticamente os primeiros mencionados lá na Bíblia, é porque o seu grau de importância para Deus é muito maior do que você imagina. Amém? Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Um beijo no seu coração. Fique com Deus. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor me permitir.